Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é com muito prazer, com muita alegria nos nossos corações, que nós estamos aqui mais uma vez, nessa casa abençoada, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora. Eu quero cumprimentar também aos nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo pela internet, a eles que estão em todos os lugares, também de fora, inclusive, do nosso Brasil, que têm assistido aos nossos estudos aqui e nos têm enviado muitas perguntas. Então, meus queridos, que vocês também possam ter aí esse estudo proveitoso aí na vida de vocês. E podem encaminhar as perguntas para nós, que nós tentaremos aqui responder hoje com essa equipe que está aqui nos assessorando, Vicente Cardoso, um grande companheiro aqui da doutrina espírita, e o nosso companheiro Irley, que também está aqui nos auxiliando hoje. Como foi colocado, meus queridos, o nosso estudo é de perguntas e respostas, o tema é livre, perguntem o que vocês quiserem. Nós tentaremos responder na medida dos nossos conhecimentos. Se nós não tivermos condições de responder, nós vamos aqui pesquisar e traremos a resposta numa nova oportunidade. Nossos voluntários estão nas laterais, com as pranchetas e caneta, podem fazer suas perguntas por escrito e não há necessidade de se identificar. Tá certo? Um bom estudo a todos nós. Vamos começar com o nosso companheiro Vicente Cardoso. Vicente, fica à vontade. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Depois desse longo carnaval, vocês estão cansados? Estão exauridos? Pois é. Carnaval é para isso. É para nos sugar de tudo que nós temos de bom dentro da gente. E a primeira pergunta realmente é esta: qual o significado e a origem do carnaval? Bom, origem, podemos dizer que o carnaval não é de hoje, não foi inventado pelos brasileiros. O carnaval é uma festa pagã que já acontecia mais ou menos 7 séculos antes de Cristo. É considerado uma festa em que se comemorava lá no Império Romano, na Grécia, em homenagem aos deuses. Por que os deuses? Porque nessa época a mitologia era muito ampla, muito forte, e com isso levava as pessoas no ato de agradecimento aos deuses, inclusive a chamada deusa Ceres, que é a deusa do trigo. Após as grandes colheitas de trigo, se comemoravam uma série de festas prestando homenagem a estes. No Império Romano era muito comum prestar homenagem ao deus Saturno, onde deu origem à palavra Saturnárias. Era uma festa que durava 7 dias, onde as pessoas se misturavam, reis, rainhas, hebreus, quer dizer, pessoas de toda a ordem social se misturavam ali mascarados, para não ser identificado um ao outro. E ali se banqueteavam, tomando bebidas alcoólicas, rolavam-se muito sexo, rolavam tudo. É muito conhecido também, chamado festas bacanais. É homenagem ao deus Baco, que é o deus da goleta, da bebida. Né? Então, se prestava essas homenagens a esses deuses, e as Saturnárias marcou muito a história da humanidade. E ela foi surgir justamente na Europa, em Paris, na Inglaterra, e depois chegou aqui no Brasil através daquele processo todo da descoberta do Brasil, veio colonizar o Brasil, aí veio de Portugal, entrou no nosso país e tomou uma configuração desproporcional o carnaval no Brasil. Porque por trás do carnaval, o que existe é um comércio, é um capitalismo ferrenho, exacerbado, indiscriminado, o capitalismo por trás do carnaval. Há um tráfico de influências, há um tráfico de drogas, há um tráfico de quê? Sexo, orgias. O carnaval é uma festa, que a palavra carnaval vem do latim carnis valis. Há uma contradição com relação à origem da palavra. Carnis valis quer dizer prazeres da carne. Mas há quem diga que não é prazeres da carne. Diga que na carne nada vale.
Na carne nada vale? Se na carne nada vale, a doutrina espírita não concorda com isso. Pelo contrário, na carne tudo vale. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa existência corporal traz para o nosso futuro uma reação, consequências danosas. Se na nossa existência corporal podemos fazer tudo, porque na carne nada vale, estamos contradizendo o princípio da lei de causa e efeito. Porque se o carnaval é uma festa que tudo deve ser feito para homenagear esses deuses pagãos, porque é uma festa pagã, só que naquela época a igreja, para não perder os seus seguidores, ela começou a adotar algumas práticas pagãs. E paganismo é todas aquelas pessoas que realmente adoravam os deuses, são pagãos. Com isso, a igreja naquela época, no século XVII mais ou menos, para não perder os seus seguidores, ela adotou essa situação das saturnárias, lepurcais, essas festas que se praticavam naquela época, e trouxe para dentro da igreja e introduziu após os 7 dias de festas, a quaresma, para não perder os seus seguidores, os pagãos. A igreja então assumiu as festas saturnárias, que hoje para nós é o carnaval, e com isso as pessoas começavam durante 7 dias, rolava-se tudo, reis, rainhas, toda a classe de escravos, todo mundo se misturava, e ali não se conhecia quem é quem, valia tudo. Com isso, a cultura imprimiu na nossa cultura de hoje essa prática exacerbada, indiscriminada. É uma prática imoral. Imoral. Porque a maioria não sabe realmente divertir. A maioria partem para os excessos das bebidas, das drogas, do sexo. E após um carnaval, você tem excesso de doenças sexualmente transmissíveis. Você tem muita drogadição, muito tráfico de droga, muitos abortos, porque há muita gravidez indesejada. Tá? Então, quer dizer, é uma prática onde as pessoas querem expor aquilo que elas têm de melhor. A nudez, exemplo. Verdade que o carnaval de hoje mudou muito, né? Inclusive o nosso carnaval aqui no Brasil, hoje se optar por não se mostrar muito realmente a nudez, que é bonito realmente. Mas uma pessoa que se totalmente nua e vai mostrar a nudez, quer dizer, toda a sua formosura, é o que atende melhor. Ela não tem mais nada para mostrar, ela não tem nada mais para oferecer, é só isso. Então o carnaval, ele adentrou-se no nosso país, Brasil, através do processo dos portugueses, espanhóis que aqui chegaram e trouxeram isso. E realmente essa coisa pegou aí, e hoje essa coisa é uma máquina. Isso é um comércio exacerbado, aonde há um tráfico enorme de influências, até jogos de azar, está por trás do carnaval. Então tudo isso aí veio parar nesse país que deve ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós assambarcamos isso como sendo uma cultura. E realmente tomou uma conotação cultural. Porque o carnaval hoje é uma festa cultural no Brasil. Enquanto outros países, o carnaval não avançou tamanha proporção quanto no país, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Brasil. E nós perguntamos, por quê? Divaldo Franco recebeu uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, falando a respeito da situação do carnaval no Brasil, lá em Salvador, Bahia, dizendo como é o clima, o ambiente espiritual nas ruas de Salvador. Com isso serviu de exemplo a todo o Brasil nosso. Pululam-se espíritos, vampiros do sexo, do álcool, da droga, de tudo. Ele narra o ambiente espiritual lotado de espíritos vampirizadores, vampirizando as pessoas, levando elas a fazer sexo explícito em praças públicas. Isso em nome de uma festa que nada vale. Pode fazer tudo.
Então, com isso, por isso que eu disse que é uma festa imoral, porque as pessoas não sabem brincar, as pessoas não sabem realmente levar uma festa, comemorar alguma coisa. Então, na verdade, o carnaval, na sua origem, se comemora em homenagem aos deuses pagãos. Hoje, não se roga Deus pagão nenhum no carnaval nosso, viu? Então, mudou completamente. Realmente, temos que pensar muito se o carnaval é uma festa que vale a pena brincar nesses carnavais que estão por aí, né? Eu não estou aqui criticando quem brincou no carnaval, quem aproveitou, não estou dizendo que não vá, porque é de responsabilidade individual, né? Cada um vai responder pelos seus atos. A gente talvez faz coisa pior que brincar no carnaval, né? Então não quer dizer que o carnaval é a pior coisa que se faz, é só aprender a brincar, divertir, né? Passar esses 3 dias, que na verdade é só 3 dias o carnaval no Brasil, só que tem estados nossos aí que vai o mês inteiro, 15 dias, a semana inteira. Agora, a quarta-feira de cinza amanhã, começa-se a quaresma. A quaresma foi introduzida no século VII pela igreja para as pessoas entrarem em abstinência pelos excessos cometidos no carnaval. Então, quer dizer, no carnaval, na carne nada vale, faz tudo, todo tipo de orgias, de desperdício de energias. Aí agora eu tenho 40 dias de abstinência de tudo, a poder recuperar o perdido. É muito fácil, não é? Que perdão das faltas cometidas tão fácil, né? Só que muita gente na quaresma não pratica abstinências, né? Agora, para terminar, é o seguinte: a igreja adotou a quaresma, por quê? Porque ela pensou que 47 dias antes da lua nova, da Páscoa, a Páscoa é regulada assim, a quaresma é regulada assim, a quarta-feira de cinza, 47 dias antes da lua nova, do período da festa cristã, que é essa festa que aconteceu lá no tempo de Moisés, depois com Jesus, acontece até hoje, que é a Páscoa. Então, por isso que vocês podem estar com o carnaval cada ano, ele avança mais em fevereiro, chega até em março, ele diminui até no princípio de fevereiro, conforme deu agora, dia 6. Então, oscila-se muito, tá? Esta festa, porque é 47 dias antes da lua nova, do dia em que se comemora a Páscoa. Aí marca-se então o período do carnaval. Essa é toda uma arrumação, sabe? Desse povo por aí. Não, quer um conselho? Não vai nessa onda não. Boa noite a todos. Que a luz de Mestre amado Jesus possa iluminar as nossas consciências. Pela primeira vez eu estou sentado aqui, né? Ainda bem que estou captando a luz do Sérgio para me iluminar meu caminho aqui. A pergunta que veio para nós aqui: em acontecimento como aborto, mate-mortos e partos provocados com o intuito de provocar a morte do feto, pergunto, qual a situação do espírito? A praticação do aborto, né, meus irmãos, ela é crime. E sobre os casos mate-mortos, porque tudo não acontece por acaso, é a lei de causa e efeito. E muitas vezes foram irmãos suicidas e muitas outras coisas que passam por esse processo que vem como reencarnado só para ter aquele choque e retorna, porque precisa desse valor da vida. Pode ser também para como provações ou expiações para os próprios pais, porque tudo que acontece, nada é por acaso. E sobre a prática provocada, como nós já falamos, é crime violento. E acontece em muitos casos
quando o Espírito ele vem para um acerto, para um ajuste com aquela família, com aquele pai, com aquela mãe, e provoca-se o aborto, dependendo da evolução do Espírito, pode ser um caso de obsessão em reencarnações, processos gravíssimos. No livro A Caminho do Amor, uma jovem, ela fica grávida de seu noivo. E quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele abandona. E ela, casando com outro, obrigado pelos próprios pais, ele sabia que ela estava grávida, aceitando-a, mas após o casamento obrigou-a a praticar o aborto. E através daquela imposição do marido, ela praticou o aborto. E a partir daquele momento veio a consciência, o remorso. Ficou em situações lamentáveis psicológicas. E aquele espírito que tinha vindo para reencarnar, já era pertencendo a outras reencarnações, com problemas difíceis, de inimizade, e outras coisas mais. Levaram mais de 20 anos, em situação lamentável, até que a avó dessa jovem desencarnada, protegendo aquele espírito, levando para o perdão, depois de muito estudo, ele resolveu e aceitou reencarnar de novo. E ela ia aceitá-lo novamente como filho. Nesse período de 20 anos, ela havia adotado a doutrina espírita. E essa avó querida se ofereceu também para reencarnar com ele. Aí vieram um casalzinho de gêmeos, e ela veio para ajudar a sua neta a criar o seu filho, que era o seu neto. Divaldo Pereira Franco, ele narra um fato dele mesmo, porque a única parte de aborto que a doutrina espírita permite é por causa de maternidade de risco. Então, esse caso de gravidade da vida da mãe, é preferível que faça o aborto daquele que está preparando para reencarnar, do que a mãe já está reencarnada. Então, Divaldo narra, muito interessante, um dos congressos que nós participamos na Bahia, sobre a família, que ele é o caçula. E como a mãe dele teve 13 filhos, e era uma família muito pobre, muito necessitada, naquelas regiões onde é o Grupo Espírita Redenção hoje, a qual nós conhecemos, lá na Mansão do Caminho, o médico orientou que ela tinha, orientação dele, devia praticar o aborto, porque ela não tinha condições, ela estava com um grave risco de perda de vida se ela continuasse com aquela gestação. E a mãe dele, segundo ele, falou assim: não, eu não vou praticar o aborto e matar meu filho de jeito nenhum. Se eu tiver que me sacrificar a minha vida para que meu filho nasça, eu sacrificarei. E contra as opiniões do médico, dos seus parentes, ela continuou com a sua gestação. E segundo ele, aí está ele com 86 anos, um grande trabalhador da seara espírita, e a sua mãe ainda viveu muitos anos o educando. Então, meus queridos amigos e irmãos, nada acontece por acaso, e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Muito bem, meus queridos. Sérgio, boa noite. Boa noite.
Leio o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Como devo ler? Em voz alta ou pelo pensamento? Em silêncio? Às vezes leio em silêncio, às vezes em voz alta. Qual é o certo? Olha, o Evangelho é tudo de bom. Esse livro maravilhoso que Kardec nos trouxe com a ajuda de toda a equipe espiritual, nós devemos ler sim todos os dias. Vamos entender da seguinte forma: uma coisa é nós podermos pegar o Evangelho e estudarmos ali algum tempo sozinhos. A outra coisa é o culto do Evangelho no lar, que é realizado pelo menos uma vez por semana. Quando estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, este sim é muito importante que o façamos em voz alta. Por isso que recomendamos aqui a mais pessoas. 100% das orientações dos nossos amigos espirituais aqui nesta casa e em tantas outras onde já fui voluntário em diversas atividades na área mediúnica, os amigos espirituais, além de várias outras orientações, falam assim: implante o culto do Evangelho no lar. É fundamental o culto do Evangelho no lar nas nossas vidas, meus queridos. Além do conhecimento obtido com o estudo do Evangelho no lar ali, para nós e para os nossos entes queridos, nossos familiares, nós temos ali também as energias, onde ali o ambiente doméstico, ele vai propiciar as condições necessárias para que a equipe espiritual possa agir em favor daqueles espíritos que porventura estejam ali, sejam querendo nos atrapalhar de alguma forma, ou mesmo estão ali necessitados ali de auxílio. É claro que é muito mais gostoso nós fazermos o culto do Evangelho no lar acompanhado de mais pessoas. Chamar ali o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, a família toda. Mas, se ninguém quiser participar por algum motivo, qualquer que seja, até mesmo por questões de influências espirituais, nós sabemos que existe isso também, faça sozinho. Se for fazer sozinho, faça sim em voz alta. Naquele dia, naquele horário, eu vou fazer domingo, meio-dia. Não, vai ser segunda-feira, 6 horas. Vai ser quinta-feira, 4 horas. Não importa. É o dia que você quiser e o horário que você quiser. Mas o dia que você escolher e o horário que você escolher, faça sol, faça chuva, sempre naquele dia, sempre naquele horário. É um compromisso que você faz com a equipe espiritual. Isso não é um ritual, não. Ali naquele momento, os bons espíritos estarão ali assessorando você e os seus entes queridos. Mas se você estiver fazendo sozinho, faça em voz alta, porque você não está só. Estão ali também espíritos necessitados de auxílio, que vão estudar e vão aprender junto com você. Mesmo que, num primeiro momento, a contragosto. Eles estão ali, ouvindo aquilo, você está lá lendo, por exemplo, sobre a questão do perdão. Ele está ali, não querendo que você faça, mas ele está ouvindo também. E aí, os bons espíritos estão ali também auxiliando, para que eles também possam estar recebendo o auxílio necessário. E é muito interessante isso, meus queridos, eu posso falar isso para vocês com muita propriedade, porque nas nossas reuniões mediúnicas, não raro, muito pelo contrário, é muito rotineiro isso acontecer, e aqui estão os nossos amigos que também militam nessa área. Quando nós vamos conversar com essas entidades que são trazidas a esta casa pela misericórdia divina, pela equipe espiritual, e aí a gente conversa com esses espíritos e eles falam assim: antes era muito mais fácil, mas é só vocês começar a intrometer e falar para eles poderem estudar aquele livro lá, né? Aquela luz que sai, aquilo lá cega a gente. Antigamente era fácil demais, agora a gente não consegue nem entrar lá dentro mais. Olha só a bênção que é o culto do Evangelho no lar. Se as pessoas, meus queridos, e aqui eu falo para todos vocês, também para os nossos amigos internautas, se vocês soubessem a bênção que é, a proteção que é o culto do Evangelho no lar, vocês mesmos se autoprotegeriam. Não precisava de fazer tratamento espiritual, não precisava fazer tratamento de obsessão, nada. Nós mesmos, dentro do nosso lar, é como se fizesse ali uma muralha, energias ali, e os espíritos falam, daquele livro sai muita luz. Quando se abre aquele livro, quando ele é feito com seriedade, o culto dentro do nosso lar. Então, meus queridos, façam sempre. Aquele que faz, continue fazendo. Mas eu tenho que fazer por quanto tempo? O resto da vida. Olha só, não estou falando dessa reencarnação, não. É da vida mesmo. Né? Nessa, no plano espiritual, na próxima, na próxima e na próxima. Sempre. É para todo o sempre. E aquele que não faz, faça. Depois procure os nossos amigos voluntários aqui,
da área do acolhimento fraterno, eles vão explicar para você como é que funciona. É muito simples, é muito gostoso. Coloca uma garrafinha de água para ser fluidificada. Faça uma prece inicial. Qualquer prece, aquela que venha de dentro do seu coração. Abra o Evangelho. Pode ser no início ou pode ser ali no meio, não tem problema. Faça a leitura em voz alta. Discutam entre si o que vocês estudaram, para chegar num consenso ali, para que todos possam aprender. E depois faz a prece final. Eu também sugiro aqui que adotem junto com o Evangelho um dos livros de Emmanuel. Pode ser Pão Nosso, pode ser Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, né? Pode ser Jesus no Lar, qualquer um desses. São lições maravilhosas. Leiam essa lição, discutam entre si. E pronto, uma garrafinha de água para cada membro da família. Tomem a água durante a semana toda, não deixe acabar. Quando chegar na metade, complete com água do filtro. Tome com medicamento, se caso estiver tomando. Vai ver como que as coisas vão melhorar, e muito. É isso. Eu tenho uma pergunta, foi feita na semana passada. Se a pessoa que se estiver aqui agora, a gente vai responder a pergunta e vamos também aconselhar essa pessoa. Eu e meu marido estamos tentando ter um filho há 1 ano. Já fizemos todos os exames e nada existe de errado. Mesmo assim, não consigo engravidar. Do ponto de vista do Espiritismo, a inseminação ou fertilização é um procedimento bem visto? Existe alguma explicação para essa demora de não conseguir engravidar? Então, são 2 respostas. A primeira resposta é o seguinte: a doutrina espírita não é contrária a nenhuma atitude de progresso. Pelo contrário, a doutrina espírita é uma doutrina que está de acordo com o progresso. Se tudo é para o bem-estar nosso, para o nosso crescimento espiritual, a doutrina espírita está de posse dessa verdade. No item 56 do primeiro capítulo do livro A Gênese, disseram os Espíritos a todos nós o seguinte: a doutrina espírita, o Espiritismo, ele está de acordo com o progresso. Ele marcha de acordo com o progresso da humanidade. Se amanhã a ciência fizer qualquer desmentido à doutrina espírita, esta modificaria neste ponto. Como a doutrina espírita é ciência, em momento algum, ela vai dizer impostura. Ela vai estar de posse do progresso. E a ciência marcha com um progresso enorme. Então, a doutrina espírita, ela vê a situação da fertilização in vitro, ou a reprodução assistida, como sendo uma tecnologia que contribui para o nosso progresso. Se enfrentamos dificuldades para a fertilização, para a fecundação, no caso, certamente temos que procurar recursos que auxiliam, que proporcionam a nós recursos e mais recursos para suprimir, talvez, situações que nós não podemos atingir. Por isso que a fertilização in vitro, que veio lá na década de 60, 70 aproximadamente, é uma tecnologia que vem ganhando espaço. Ela é valiosíssima para muitos casos de pessoas que não engravidam, por situações de quê? De questões fisiológicas, digamos assim. Situações fisiológicas, situações emocionais, psicológicas, situações espirituais. Agora, com relação às situações espirituais, eu vou responder a segunda pergunta e dar um conselho. Não somente para essa pessoa, mas para todos vocês que talvez amanhã pode deparar com a situação. Existe alguma explicação para essa demora de não conseguir engravidar? Existe. Existe uma explicação, sim. Né? Muitos casos em que, na verdade, a mulher e o homem estão perfeitamente, fisiologicamente perfeitos e não conseguem engravidar. E não sabe por quê. Certamente, às vezes, a medicina não consegue ainda detectar qual é a causa realmente verdadeira de não engravidar nesse período. Tem várias explicações, sim. A medicina já chegou a conclusões que tem várias explicações de má formação, isso. Até mesmo por parte do homem que não consegue fornecer o sêmen em quantidade suficiente para engravidar a própria mulher.
Então, neste caso, vem realmente a fertilização in vitro, que é muito bem espírita. Ela concorda, sim, que devemos buscar os recursos médicos, recursos tecnológicos, para suprimir as nossas deficiências. Esta é a razão da medicina da Terra, dos médicos da Terra. Suprimir aquilo que nós trazemos em termos de deficiência. Agora, por que a demora? Muitas vezes está numa situação de merecimento. Quantas vezes, numa existência corporal, nós negamos a uma criatura a grande oportunidade de reentrar na existência corporal, pela reencarnação. Quantas vezes não queremos engravidar, porque eu não quero ter um filho ou mais um filho, porque vai aumentar o meu orçamento. Eu estou preocupado com o meu corpo, a minha beleza, a minha formosura, vai me prejudicar. Então eu não quero ter mais um filho, porque prejudica muito. Então tem aquelas situações assim, que às vezes você opta por não engravidar, por não ter um filho, não ter mais um filho, por situações assim de bacatelas, bobeiras. Isso, às vezes, subtrai de você mesmo a oportunidade de uma próxima existência ter a condição assim, fácil de um engravidamento, de ter realmente filhos. Quer resolver isso com facilidade? Aqui vai um conselho, porque eu já aconselhei 3 pessoas que não engravidavam, procurar todos os recursos medicamentosos da Terra, de médico, daqui para ali, para lá, para cá, fizeram todos os exames, não tinha nada de errado fisiologicamente. Sabe qual que é a sugestão que vale para todos vocês? Porque eu tenho 3 fatos que eu fui procurado pelas pessoas e eu aconselhei e funcionou. Adote então uma criança. Adote primeiro. Se você está com um problema de a reprodução, a fecundação, adote uma criança. Eu conheço 3 casos que eu acompanho, inclusive um não engravidava de forma alguma. Ele é um frequentador dessa casa. A esposa falou assim: Sr. Vicente, o que é que eu faço? Eu tentei tudo. Eu falei assim: filha, adote uma criança. Não, Sr. Vicente, eu não quero filho dos outros, eu quero o meu. Não, adote o seu filho. Porque os filhos adotivos, certo? Na verdade, são aquelas criaturas que não tiveram o mérito de reentrar nessa existência biologicamente através dos pais. Viu? Eles vêm através de outros pais e batem na nossa porta. São colocados num jornal, numa sacola, numa cacheta, na nossa porta. Quem explica isso é Emmanuel, no livro Astronautas do Além, quando ele fala quem são os filhos adotivos. São espíritos que na outra existência corporal não deram aos seus pais o valor devido, não os respeitaram, não honraram. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo especial: honrar vosso pai e vossa mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. Quantos de nós que não valorizamos nossos pais, não os respeitamos, não os amamos? Com isso, às vezes, nos permite uma nova existência, não voltar através dele biologicamente, mas sim através de outros pais, e baterem em nossas portas, dos seus realmente pais mesmos, espiritualmente falando. Então, às vezes, você adotando uma criança, você vai quebrar a inibição que impeça, certo, de haver realmente um espírito designado para aquele corpo que realmente você vai reproduzir. Então, funciona nesses casos em que você está com uma certa dificuldade, né? Certamente não é regra geral. Há situações de malformações, há situações fisiológicas que realmente não permitem realmente a reprodução humana. Às vezes, a reprodução assistida aqui, a in vitro, funciona. Mas, nesses casos que já tentou tudo e não tem nenhum agravante fisiológico, tente primeiro, entra na lista de adoção, adote uma criança. Certamente, pode ser o seu caso.
Aí tudo virá a posteriori. O que o Espiritismo disse sobre o desencarne quase coletivo de pessoas pela fome e doença. Como exemplo, na Etiópia, na Nigéria. O Pai nos criou simples e ignorante e nos deu o livre-arbítrio. Até nos estudos, quem gostava de fazer, nas palestras lá no Vale do Aço, Ipatinga, eu sempre assim: Irlei, meu filho, eu te criei, te dei a liberdade, agora faça o que você quiser da sua vida. Agora não vai jogar a culpa em mim não, que eu não tenho culpa não que você fez. Porque nós, segundo as próprias palavras do Cristo, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então o que nós estamos passando hoje é o que nós plantamos ontem. E que nós vamos passar amanhã é que nós estamos plantando hoje. Então, meus amigos, não precisa de cartomante, tarô para saber o nosso futuro, não. É só olhar no espelho, mas com os olhos da alma, que nós vamos ver qual que será o nosso futuro. Nas obras de André Luiz, Ação e Reação, mostra muito bem, porque tudo que acontece conosco, nós somos causadores daquilo. Então, esses queridos irmãos da Etiópia, nos lugares que nós for fazer uma regressão, foram aqueles, lá no Egito, há mais de 5, 10 mil anos de Cristo. Deus da Atlântida, lá está lá no livro, é Mênfis, a Atlântida. Se nós for passando na história, na época do feudalismo, na época quando a igreja, no segundo concílio de Nicéia, no ano 324, passou para ser a igreja católica romana, a partir daquele dia foi 1000 anos de trevas, que foi a época da Inquisição, na escravatura. Então tudo que nós estamos passando hoje, nós estamos resgatando aquilo que nós fizemos ontem. Quantos e quantos nos andarilhos, passando fome, necessidade. Se nós for fazer uma regressão, é aqueles irmãos que não é corrupto não, né? Usar o dinheiro do povo, como está acontecendo no nosso país hoje, né? Aqueles queridos irmãos lá de Brasília, de outros lugares, tudo honesto. Pode ver que será aqueles necessitados amanhã, muitas vezes, né? O Raul Teixeira, ele narra também, naquele incêndio, lá em Niterói, não sei se vocês lembram, de um circo que pegou fogo, desencarnou centenas de pessoas. Ele era para ter desencarnado naquele dia também, mas como ele tinha compromisso com a doutrina espírita, foi permitido que ele continuasse. E agora, há 2, 3 anos, passou por um sistema gravíssimo, de um AVC nos Estados Unidos. Hoje já está falando, mas muito difícil, perdeu a parte direita, está praticamente mobilizada, que são leis também de causa e efeito. E não existe castigo, meus irmãos, porque Deus não castiga ninguém, como também não perdoa, porque nós colocamos o Deus vingativo, o Deus da guerra, o Deus disso. Foi da época dos homens, foi criado para a lei mosaica e muitos outros, criaram o Deus do terror da vingança, para que naquela época nós mesmos estávamos ali, Moisés principalmente conseguia a trazer uma rédea. Se você fizer isso, Deus vai castigar. E qual de nós não viu isso? Nossos pais. Menino, se você fizer isso, Deus te castiga. Então nós não fazemos com medo de Deus castigar. Mas Deus é amor. Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? Inteligência primária, inteligência suprema, causador de todas as coisas. Ele é amor.
E só perdoa aquele que se sente ofendido. E nós temos o Deus antropomórfico ainda. Então, esses tipos de desencarne coletivo que nós temos visto muito, tudo que tem acontecido lá na Ásia, na Índia, agora recente, que está acontecendo em vários lugares, mesmo assim lá no Rio Grande do Sul, com aquela boate que está no lenga-lenga há mais de 3 anos, né? Estou divulgando. Vamos fazer uma regressão para ver a responsabilidade daqueles queridos irmãos, que é uma oportunidade que vieram, estão resgatando para continuar na escada evolutiva da vida. Porque Jesus disse, e nele eu não acredito não, eu tenho certeza, não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. Então todos nós um dia chegaremos lá também. Depende como nós estamos vivendo, como nós estamos vivenciando o ensinamento do Cristo. Muito bem, meus queridos. Vamos tentar responder essa pergunta aqui ainda nesses minutos finais. Assisti uma palestra do Sérgio sobre o suicídio. E ele falou que os vícios são também suicídio. Eu fumo todo dia, 2 maços de cigarro por dia. Como que fica neste caso? Ó, situação delicada essa, viu? Eu não vou poder, para quem fez essa pergunta, eu não vou poder dourar a pílula aqui, meus queridos. Às vezes a gente tenta ser ameno em algumas situações, mas a minha consciência não me permite. Aqui jamais, principalmente nós estamos falando para milhares e milhares de pessoas aqui no mundo inteiro, de eu dourar sobre essa questão dos vícios. Os vícios são uma forma de suicídio, sim. Definitivamente. Não o suicídio consciente, a vontade de se matar. Ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém usa drogas querendo morrer. Não é verdade? Alguém aqui já viu uma pessoa acender um cigarro e acender o cigarro assim: hoje eu vou me suicidar. Ou colocar lá assim: hoje eu quero morrer. Só de alegria, né? Como aí no carnaval, né? Então, meus queridos, nós temos esse suicídio, ele é um suicídio involuntário, um suicídio inconsciente. A pessoa está se matando, mas ela não quer morrer. Ninguém quer morrer bebendo, ninguém quer morrer fumando, ninguém quer morrer usando drogas, ou tendo uma vida desregrada, em qualquer sentido. Ele está, entre aspas, aproveitando a vida, como o Vicente colocou bem no início aqui, na primeira pergunta. Mas ele está matando o seu corpo, aos poucos. Ele está se matando. E aí as pessoas falam assim com os outros, né? Oh, meu filho, esse negócio, esse cigarro está te matando aos poucos só. Você também tem pressa de morrer, né? E aí vai estar morrendo. Nós temos aqui no nosso auditório hoje aqui, médicos, aqui é o que eu aproveito para cumprimentar, e eles podem atestar, porque a medicina hoje está muito evoluída nessa questão. Então, é muito importante nós aprendermos com essa questão, com relação à questão dos vícios, meus queridos. Tem aqui o Vicente me ajudando aqui, me lembrando aqui, de um livro muito importante, que chama Religião dos Espíritos de Emmanuel. Tem um capítulo específico, é verdade, um capítulo só dos suicídios, e também um capítulo das doenças escolhidas. Livro imperdível que nós temos que estudar. E nós temos que nos esforçar, sim, para vencer essas nossas mazelas, vencer aqui estes vícios. Porque além de nós estarmos atraindo entidades para perto de nós, aqui, e aí a gente vai ver um outro livro também, além desse que nós sugerimos aqui, tem um livro muito importante do nosso querido, né, amigo espiritual André Luiz, ditado para o nosso querido e saudoso médium Chico Xavier, e também para o médium Valdo Vieira, chama Sexo e Destino. Esse livro é muito interessante, que André Luiz ditou uma parte do livro para o Chico Xavier e a outra parte do livro para o Valdo Vieira, em capítulos alternados. O livro não tinha sentido, os médiuns tiveram que juntar os 2 livros depois para dar um livro só. Olha que coisa interessante. Ele ia lá no médium e editava um pedacinho do livro, ia no outro médium e editava outro pedacinho do livro. Daí tinha aquela coisa, aí juntaram o livro e deram Sexo e Destino. Esse livro retrata a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida com relação à questão dos vícios.
do sexo, da bebida, de tudo. De tudo. É inacreditável, meus queridos, é inacreditável. Então, vamos nos esforçar sim para isso, porque além de você estar atraindo entidades para perto de si, porque espíritos diversos que se comprazem com esses vícios ainda, porque no plano espiritual não muda nada, meus queridos, eles continuam com a mesma vontade, continuam com vontade de fumar, continuam com vontade de beber, continuam com vontade de usar drogas, de tudo. Como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então ele vai ficar perto de uma pessoa que bebe, de uma pessoa que fuma, de uma pessoa que usa drogas, induzindo ela mais ainda aos vícios. E bebe ali junto com a pessoa. Fora isso, essa questão desses espíritos, de você estar atraindo para perto de si essas entidades, você também está prejudicando o seu corpo físico e o seu corpo perispiritual, consequentemente. E aí você vai ter terríveis consequências nas suas próximas reencarnações. Além de você sofrer nesta reencarnação, aqui agora, enquanto no corpo físico, porque você está danificando o seu corpo físico, você fica doente, você contrai um câncer no pulmão, um problema aí no fígado, um problema no cérebro, chega no plano espiritual, é tratado como um suicida, sofre no plano espiritual, reencarna com sequelas. Aí vai nascer com problema no pulmão, com problema no cérebro, com problema no fígado e vai por aí afora. Não compensa, meus queridos. É muito sofrimento para um pequeno suposto prazer. Eu falo que sofre 3 vezes. Sofre aqui, sofre no plano espiritual e sofre no futuro depois. É muito sofrimento. E aí essa palestra, que porventura vocês não tenham assistido, da nossa autoria, chama Suicídio e Suas Consequências. Está lá no site. Basta entrar lá, clicar lá em palestras e vocês vão ver lá essa palestra, que vai com certeza ajudar muitas pessoas. Eu sei que combater o vício não é simples, não é fácil assim, mas temos muita ajuda. Nós temos a ajuda médica, nós temos os terapeutas homeopáticos, nós temos psicólogos, nós temos essa casa que ajuda tantas pessoas. Procure ajuda, se esforce para libertar desses vícios que têm levado as pessoas realmente à ruína. Nosso tempo já se esgotou. As perguntas não respondidas, nós tentaremos responder aqui na próxima terça-feira. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar a todos vocês um excelente retorno aos seus lares e muita paz. Muito obrigado, meus queridos.